O Dr. Rodrigo Baroni ministrará a palestra Gestão da Inovação Aplicada ao Poder Judiciário. Ele é doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Administração da PUC de Minas Gerais e professor convidado da Fundação de Getúlio Vargas, São Paulo, Fundação Dom Cabral e Escola de Negócios Esquema Paris, França. O palestrante, então, terá a palavra a partir de já e vamos nos deliciar com o que ele tem a nos dizer. Muito obrigado, doutora Cláudia, a Ana e toda a equipe da Imagens, né, pelo convite, né, da gente poder abordar o tema da questão da gestão da inovação aplicada ao Poder Judiciário. E até a abordagem, né, que a gente vai fazer faz uma ponte, né, com o que vocês trabalharam nessa semana, né, com o Glenn, da IBM, né, não foi isso, Ana? E, então, com isso até a gente já pega alguns ganchos aqui do... Eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço a abordagem, né, da IBM sobre o tema. Tá? Aqui algumas organizações onde eu tive a oportunidade de atuar em programas de capacitação, cursos em company ou de MBA, né, e aqui também algumas, né, da esfera pública, né, entre as quais incluo aqui o TRF4. A gente já teve aqui em outras oportunidades, né, falando sobre temas de gestão do conhecimento. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá? Aqui é o nosso plano de voo, onde a gente vai pegar carona aí do que o Glenn abordou com vocês, da questão da inteligência artificial no meio judiciário. A gente vai discutir alguns paradoxos da inovação, até no sentido, né, de que o lado mais difícil da inovação não é bem o lado da tecnologia. Eu falo que inovação é muito menos uma questão de hardware e de software, inovação é muito mais uma questão de peopleware, da cultura, do modelo mental das pessoas, e gosto até de resgatar uma propaganda antiga da TIM que fala assim, né, para que tanta banda larga se as mentes continuarem estreitas? Então, a abordagem que eu vou ter aqui vai abraçar também essa dimensão do lado cultural da inovação, né? Muitas vezes que as maiores barreiras estão dentro de nós mesmos. Até na época eu trabalhava no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o pessoal brincava lá no banco, né? Vocês vão perceber que eu sou muito informal e até o tema da inovação favorece uma abordagem mais lúdica, mais descontraída. O pessoal no BDMG brincava, falava assim, no banco tem duas turmas, o pessoal que topa qualquer parada e a turma que para em qualquer topada. Que tudo é difícil, a gente nunca trabalhou desse jeito, né, esse sistema não vai funcionar, então a gente vai trabalhar um pouco esses paradoxos da inovação e associando a diferença conceitual que existe com a criatividade, invenção e inovação, onde muitas vezes nós brasileiros nós somos muito criativos, mas somos pouco inovadores, né? Que para ser inovador, né, tem um lado muito importante na disciplina, da persistência, de lidar, né, com essas barreiras da inovação. E aí a gente vai fazer uma dinâmica, né, que eu falo um pouco o nosso momento Forrest Gump aqui nessa parte da manhã, onde a gente não vai para salas de grupos, a gente vai trabalhar aqui no espaço desse auditório, dentro das fileiras, né, quem está próximo, assim, a gente tentar resgatar algumas histórias de inovação, de experiências que vocês, como magistrados, tenham vivenciado, né, profissionalmente, né, pode ser mais no início da carreira, pode ser uma experiência mais recente, e a gente vai fechar esse bloco da manhã, né, com vocês aqui, com a participação de vocês, a gente resgatando algumas dessas experiências vivenciadas de inovação. E, no sentido, a gente vai discutir um pouco esse processo de inovação, no sentido, né, de como que nessa estrada adiante, né, que um trecho aqui de Paranaguá, com essa estrada adiante, né, para que a inovação, ela, na sua unidade, ela não seja uma questão casual, fortuita, mas que seja uma gestão estratégica da inovação, que ela tenha realmente um olhar mais sistemático, né, sobre a questão. Tá? E aí, quando a gente fala em inovação, muitas vezes no senso comum, uma visão que vem nas maioria das pessoas, o que é inovar? Inovar é pensar fora da caixa, que é justamente o que esse indivíduo está fazendo ali, né? Tirou um extrato, né, na caixa,
né? Ele está pensando, né, no extrato dele ali, né? Então, para além, né, de inovar ser pensar fora da caixa, a gente resgata, né, que a inovação não é algo tão recente assim. A gente, né, vai lá nos clássicos, lá em Platão, ele fala: a necessidade é a mãe da invenção. No sentido, né, de que muitas vezes a gente fala, poxa, nesse momento de crise, nesse momento de contingenciamento, e aí o programa, né, que foi estruturado aí com carinho, né, pela imagem, está falando de inovação no meio desse momento, né, que o país está atravessando, e a gente tem que lembrar Platão, né, que muitas vezes é a necessidade, né, que é a mãe da inovação. Muitas vezes, quando a gente se depara com recursos escassos, onde as maneiras onde desenvolvíamos nossas atividades, elas não começam a trazer os mesmos resultados, aí sim é um momento, por mais paradoxal que seja, né, de propício, né, para a inovação. No mundo que passa, né, por enormes transformações, e até me adianto aqui, em função do que imagino que o Glenn já trabalhou com vocês, uma sociedade, né, que a gente tem aí, por exemplo, o Alibaba, ele tem o Alipay, né, que é o PayPal do Alibaba, que ele trafega, né, muito mais recursos financeiros por dia do que o PayPal. A última vez que eu vi, ele rodava 40% a mais de recursos financeiros do que o PayPal no mundo, sem ser uma instituição financeira, né, que está fazendo esse dinheiro circular. Vocês já tiveram alguns conteúdos, né, não foi, Ana, trabalhando também essa questão dessas moedas digitais. A gente tem, né, Minas Gerais até se orgulha muito, né, que a gente tem a sede mundial do Uber, Uberlândia, né? Então, por incrível que pareça, lá ainda o Uber não foi regulamentado ainda na cidade. Mas esse slide mostra, assim, alguma coisa interessante está acontecendo, no sentido de que algumas coisas que a gente conhecia como hardware, que era tangível, o pessoal vai lembrar na época dos anos 80, na secretária eletrônica, né, o pessoal vinha aqui em Foz do Iguaçu, era o sonho de consumo de muitas famílias de classe média. Era alguma coisa que você pegava. Hoje, era um hardware, né? Hoje isso é um software na central da sua operadora. Então, a sociedade da informação e do conhecimento, muitas vezes, é uma sociedade também da desmaterialização de algumas coisas, né, que já, que já conhecíamos, né? E, na linha, né, do que o Glenn já trabalhou com vocês, ele chegou a falar do ROS com vocês ou não? Né, da IBM, que foi adotado aí, né, por um grande escritório, né, e quando o pessoal fala assim, é um robô atuando, né, como um advogado, né, às vezes o pessoal pensa, né, nessas imagens assim de ficção científica, e quando, na verdade, conforme, né, já foi trabalhado aí com vocês, ele está falando todo de um sistema do Watson, né, baseado aí, em inferências e hipóteses, no sentido, né, de estar apoiando o trabalho, né, de profissionais no setor jurídico. Em vários, esse material vocês vão ter acesso a eles, até em função da objetividade aqui do tempo, eu deixei uma série de links em vários slides para vocês como material complementar. Então, quem tiver mais interesse sobre o tema, né, pode e deve explorando esses links, né? Então, tem alguns artigos aqui que discutem impactos da inteligência artificial na área jurídica, né, como, por exemplo, o banco JP Morgan implantou um sistema de inteligência em contratos que faz atividades aí de análise, né, que consumia antigamente, né, 360 mil horas de trabalho por ano de advogados. Então, a gente observa, né, que o setor jurídico ele está iniciando um processo, né, de profundas transformações. Eu tenho colegas, né, que atuam no setor, e tem um colega, né, que ele é
sócio, né, de um escritório de médio a grande porte na região ali de Belo Horizonte e, por exemplo, um dos clientes que ele tem é a Oi, né, ele defende a Oi, né, em processos contra clientes da Oi, né, então ele assumiu a carteira lá de defender a Oi, por exemplo, em 20 mil processos. E ele falou o seguinte, olha, isso aqui, falou, a gente tem, né, linhas de argumentação, a gente usa sistemas, a gente acompanha, falou, todo dia tem vários julgamentos, a gente tem teses, né, que a gente desenvolve, ganhou, perdeu, quem que era o juiz, né, qual que era a vara, e ele acredita assim, que no futuro, a visão dele é o seguinte, né, você vai ter grandes escritórios com intensivo uso de tecnologia, trabalhando com um grande volume de causas padronizadas e repetitivas. E, na outra ponta, ele vai ter, né, o que ele chama assim, o escritório gourmet, né, que vai ser aquele em causas mais complexas, de maior monta, né, que vai demandar algo que não é tão susceptível à padronização. E, dentro dessa visão, né, de como a inteligência das máquinas vai auxiliar nossas atividades, tem um estudo interessante, deixei esse link, né, para vocês, é um estudo da Universidade de Oxford com a Deloitte, né, que é uma multinacional bastante reconhecida, dizendo aí que 35% dos empregos no Reino Unido tende a desaparecer em 20 anos. E tem esse site bem curioso, não sei se já tiveram a oportunidade de entrar, que chama assim, é o segundo ali, Will Robots Take My Job? Será que os robôs vão roubar o meu emprego? Então, é um teste interessante, né, para poder ser feito, né, digitando lá o emprego do seu marido, da sua esposa, do seu cunhado, né, para ver o que vai acontecer. Né, e aqui, né, só adiantar aqui, né, eu entrei no site lá, digitei, né, juízes, magistrados, então a previsão desse site baseado na Universidade de Oxford é um nível aqui, start worrying, né, ou seja, a gente tem que começar a ficar preocupado. É claro que isso está sendo baseado, né, no caso da Inglaterra, né, então eles estão observando o tipo de padrão de trabalho do que pode, né, estar sendo automatizado. Então a análise deles lá eu tive vendo é que assim, no caso do setor público, há mais potencial para informatização do que na iniciativa privada, porque ela já vem fazendo, e essa informatização, então, assim, a gordura, gordura entre aspas, né, já está um pouco menor. Mas, na hora que você entra, por exemplo, algumas atividades, né, como, por exemplo, secretárias aí, do perfil judiciário, né, ele fala assim, né, you're doomed, né, quer dizer, you're gone. Essa é uma atividade, né, que vai, né, deixar de existir. De fato, a gente percebe que a tecnologia ela traz uma série de impactos. Vocês devem conhecer aquela loja Sears, que mundo afora, uma gigante, ela está fechando várias unidades nos Estados Unidos, e a Sears é a âncora em alguns shopping centers. Quando a Sears fecha o shopping center também, porque, no fundo, a gente, né, fazendo até esse pêndulo aí dessa questão da tecnologia, falar o Google acabou com o intermediário, na realidade, foi criado um grande intermediário, né, para que tudo que a gente faz, a gente vai estar acessando o Google. Né, e a gente observa, né, que a Amazon, né, muitas lojas presenciais, então, sou pai de duas crianças, né, nos Estados Unidos, geralmente a gente visita aquela loja da Toys R Us. Né, então, a Toys R Us está em crise também, fechando várias lojas, o pessoal está comprando brinquedos, né, pela Amazon. Então, de repente, os shopping centers vão virar espaços ali para academias de ginástica. Então, são transformações que ocorrem na sociedade e muitas vezes a gente está achando que a gente está fazendo as nossas próprias escolhas, mas só uma curiosidade, pessoal. No Netflix, o Netflix ele monitora tudo, né, que a gente acessa. Então, por exemplo, vamos supor que tem um determinado filme, dependendo ali, né, então tem um filme, ou mesmo filme, aí a Ana vai ver esse filme lá na tela dela e eu vou ver na minha tela. De repente, a foto que vai aparecer do filme ali naquele
pequena figura, para mim, vai ser diferente da Ana, porque no padrão de escolha da Ana, sempre, por exemplo, que apareceu uma criança na foto do filme, ela escolheu o filme. E, às vezes, no meu caso, por exemplo, sempre que apareceu algo associado à aventura, eu escolhi aquele filme. Então, vocês podem fazer esse teste, dependendo do perfil de usuário, a imagem do filme que aparece ali vai ser diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está achando que a gente está escolhendo. No fundo, as máquinas estão nos induzindo a certas escolhas, né? Então, tem esse lado bom e o lado mais perigoso aí da tecnologia. E, dentro desse estudo aí da Universidade de Oxford, tem esse estudo sendo analisado aí pelo presidente da McKinsey, pessoal aí da América Latina. Ele tem uma frase tem uma frase, ao meu ver, maravilhosa, que é essa aí que está em negrito, que o presidente da McKinsey disse o seguinte: ao automatizar as atividades rotineiras, as máquinas vão nos forçar a nos tornarmos mais humanos. Que casa muito, né, com uma frase que eu vi na entrevista do diretor Villeneuve, que é o diretor dessa versão mais nova do Blade Runner 2049, né, que está passando. E ele comenta o seguinte, quando perguntado sobre a inteligência artificial, ele comenta: cada vez que a gente se conecta mais com a tecnologia, a gente se desconecta mais do mundo real, né? E isso é um perigo, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque, né, tem esse outro lado da tecnologia, e esse executivo da McKinsey, num evento em São Paulo, ele fez, inclusive, até uma provocação, né, para a secretária executiva do MEC, falando: olha, que no nosso país nós estamos educando as pessoas ainda para uma sociedade industrial, e o mundo já mudou. E se o Brasil não estiver atento a isso, nós vamos estar gerando uma geração, dando origem a uma geração de desempregados, né, pessoas, né, e tem um dado muito alarmante, né, que saiu ontem, os senhores e senhoras devem ter acompanhado, né, que metade, talvez uma das piores notícias do ano, metade das crianças brasileiras de escola pública, com 8 anos de idade, né, ou seja, no 3º ano, não tem condições suficientes de português e de matemática. Então, um dado, né, está nos jornais de hoje, saiu ontem, vou até repetir, metade das crianças brasileiras com 8 anos de idade não sabem ler e fazer operações básicas, né, de matemática. Então, essa questão da economia do conhecimento, você ter dificuldades, né, com educação, você está limitando uma série de oportunidades que essas crianças, né, poderiam ter em suas vidas. Então, vocês devem ter visto também, a gente falou um pouco de tecnologia, deixei os vídeos lá, né, desse Google Pixel Buds, né? Quem que viu o lançamento desse equipamento aí? Levanta a mão aí, por favor. Esse Google Pixel Buds, né? Então, ele é um dispositivo que começou inicialmente, né, como sendo uma forma para ouvir música a partir do seu smartphone, e o Google, né, conseguiu colocar um tradutor, um algoritmo de tradução do Google embutido nesse dispositivo, né? Então, tem vídeos aqui, deixei o link, né, para vocês, vídeos onde uma pessoa está conversando em grego, você está com o fone no ouvido, aí você aperta o fone, né, para, assim, dar um clique nele para habilitar a tradução, né? Tem um delay nesse processo, a pessoa termina de falar, ela não pode ficar falando 5, 10 minutos, são frases curtas, né, que é o que a tecnologia permite. Então, uma interação mais ou menos de 1 minuto, e aí, né, você aperta de novo, aí você ouve a tradução, aí você fala normal em inglês, a pessoa está usando o outro, vai utilizando essa questão de tradução, ou você pode, né, ver a tradução lá na tela, né, do seu smartphone. Então, são avanços de tecnologia, né, que estão ao nosso redor, tá? Fazendo esse pêndulo, né, dessa questão da sociedade da informação, a gente percebe, né, que cada vez mais a gente está preso aí ao tal do smartphone, até essas tecnologias, né, como que elas acabam nos aprisionando, né, no sentido, né, tem até uma série premiada de um fotógrafo americano, com autorização de algumas famílias, ele tirou algumas fotos, ele faz esse tratamento digital na imagem.
no sentido de remover os dispositivos móveis. Então, isso aí é um almoço numa família americana. Retrata uma situação muito frequente que a gente vê, às vezes, no final de semana, em restaurantes, né, na hora que você olha para a mesa ao lado, né, você vê os filhos no tablet, os pais no smartphone, e até minha esposa reparou, numa mesa ao lado, falou assim, não, até a avó está lá no smartphone. Ninguém desgruda da telinha desse negócio. Né? Tem estudos, né, que mostram que uma pessoa normal, estou falando de gente normal, passa o dedo no smartphone 150 vezes ao dia. Uma pessoa normal. Acima disso, aquela sensação que até beira a compulsão. Você deixa o smartphone do lado, igual você deixou aqui na sua mesa, e, às vezes, mais do que no nível mais de 150 vezes de acesso, você tem aquela sensação que você acha que recebeu uma mensagem. Você não recebeu uma mensagem, mas você acha que recebeu uma mensagem, né? Porque você está condicionado a cada 10, 15 minutos, né? Está passando o dedo ali no smartphone, né? Ver se chegou algum WhatsApp. E o que a gente, né, de fato, né, percebe, né? Isso tem impactos na nossa saúde. Um dado até curiosamente aqui, até do Globo Esporte, um colega médico meu passou, depois que ele comentou que atendeu um adolescente com 16 anos de idade, que estava com a coluna igual um senhor de 90 anos de idade, gente com problema auditivo na adolescência, que dorme ouvindo música, né, com fone no ouvido. Então, aqui, esse colega meu, ele fala, é ortopedista, ele fala assim, a geração cabeça baixa. Ele falou, o que vai acontecer com a coluna desse pessoal quando chegar, né, aos 80, 90 anos, né, e aí a questão da pressão. E, no fundo, pessoal, esse livro aqui, eu já comprei, mas só dei uma folheada nele, está na minha lista ali para as férias. É um livro interessante, né, chama Irresistível. Né, e esse autor, ele trabalha, né, com psicologia comportamental e ele chama da tecnologia viciante. Né, como que as organizações constroem tecnologias, né, que, em inglês, né, keeping us hooked, né, nos deixam enganchados naquilo. A gente não consegue se libertar, né, daquilo. E no prefácio do livro, né, ele o livro discute até, por exemplo, assim, projetista de games. Ele fala lá de um projetista de um jogo, né, que às vezes algum filho, né, de vocês Warcraft, né, que fala que o jogo é extremamente viciante. E um do projetista do jogo falou assim que ele projeta o jogo, mas ele não joga o jogo, porque ele deu um depoimento, falou que se ele começar a jogar o jogo, ele não vai conseguir parar de jogar o jogo. E aí, num dos primeiros capítulos, né, do livro, ele até usa essa provocação, né? Never get high on your own supply. Né? Quer dizer, nunca se vicie na sua droga, né? Que é um dos grandes perigos que a gente observa, né? Às vezes acontece com um traficante, ele começa a ficar viciado na droga que ele comercializa. E, na realidade, ele tem que... O princípio do traficante, ele quer se afastar da droga. E ele dá o exemplo aqui do Steve Jobs, né? Que, em janeiro de 2010, né? Ele lançando aqui o iPad, né, fala assim, esse dispositivo é extraordinário, melhor maneira de navegar na web, e falando que no início o Steve Jobs não deixava seus filhos usarem o iPad. E aí depois, em determinado tempo, os meninos foram crescendo e falou, olha, com horário delimitado para poder utilizar o iPad. Então, fazendo só esse movimento aí do contraponto, né, desses limites, né, para o uso da tecnologia, né, porque o que a gente às vezes observa que existe mais de inovador hoje em dia, o que é? Conversar, interagir, estabelecer conexões. Então, às vezes, na sua unidade, estou pensando, estou sendo um gestor super inovador, chego aqui, fecho a porta da minha sala, conecto em rede, 24 horas, estou trabalhando com os meus processos, despachando, encaminhando e-mails, e, às vezes, o que está fazendo de diferença isso? Né? Porque, na realidade, o que a gente observa hoje, o que é inovador é quem se aproxima de uma pessoa, está disposta a ouvir, está disposta a dar atenção, porque muitas vezes, né, quem nunca já esbarrou com alguém na rua de cabeça baixa, né? A pessoa tromba em você.
Eu estava vendo uma reportagem falando que em Honolulu eles já colocaram uma multa de $35 para quem atravessar o sinal olhando o celular. Né? Em Nova York está estudando, né, como fazer o mesmo, né? Porque o número de atropelamentos em Nova York aumentou 40% de 2015, né, para 2016, né? No fundo, né, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas nestes aparelhos. Então, trazendo uma discussão, né, de que muitas vezes a inovação ela vai prescindir desse fator humano, de estabelecer conexões com as pessoas, de criar um ambiente, né, que seja favorável à inovação nas unidades onde vocês atuam. Né? Porque se é um modelo muito, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, o que a gente ouve às vezes também aqui no Paraná, né, uma expressão local, né, o pessoal fala assim, muito assim, pato que voa é que leva tiro. Né? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de expressão. Então, você tem um ambiente, né, como esse, né, você pode colocar a tecnologia que for, né, que as oportunidades de inovação elas acabam por serem limitadas. E aí, né, trago uma provocação, uma frase do Dunga, né, quando ele ainda era técnico da seleção brasileira e não estava colhendo bons resultados. Ele, numa coletiva de imprensa, ele falou assim que ele tinha uma dúvida, né, que o atormentava, que era o seguinte: será que eu coloco um time para ganhar ou testo novos jogadores? Qual que é o problema dessa pergunta do Dunga, pessoal? Coloca um... Perfeito, obrigado. Né? Então, é o ou ali, né? Ou um ou o outro. E se a gente traduzir, né, para um ambiente organizacional, será que eu tenho que gerar resultados a curto prazo ou inovar? De fato, um não exclui o outro. E, lembrando Platão, uma necessidade é a mãe da invenção. Então, a gente pode buscar ser inovador, facilitador de iniciativas de inovação e também gerar resultados em curto prazo. Né? E o que tem um livro muito interessante do Jim Collins, ele tem um livro mais famoso que chama Feitas para Durar, em que ele discute organizações longevas, né, como a GE, por exemplo, né, que é uma organização centenária, passou por várias transformações. E aí o Jim Collins resolveu fazer um outro livro, ele chamou esse livro de Do Lado Negro da Força. Ele resolveu estudar organizações que eram muito consolidadas, estruturadas, né? Por exemplo, o caso da Kodak, o caso da Panam, e que, de uma hora para outra, elas reduziram brutalmente de tamanho. Ele estuda até algumas organizações do setor público nos Estados Unidos, no sentido de que a percepção do papel dessa organização para a sociedade, com a mudança dos hábitos, do comportamento, passou a ser questionada também. E o livro chama Como os Gigantes Caem, né, que ele foi estudar padrões de declínio de grandes organizações. E aí tem uma frase belíssima no livro, né, que ele fala o seguinte: algumas organizações deixaram de existir não porque fizeram a coisa errada, mas porque fizeram a coisa certa por um tempo longo demais. Então, a organização se depara, vê que o que ela está fazendo, será que isso tem significado, tem propósito, né, tem sentido? Então, é importante a gente estar sempre atento a esse papel institucional, no caso, tratando de uma organização da esfera pública. Né? E aí, então, muitos poderiam dizer, então vamos inovar, vamos pensar fora da caixa, lá igual a gente viu naquele primeiro slide, e aí o que vier de erro a gente está aprendendo nesse processo. Então, uma visão hoje de um gestor moderno, até citando uma frase do colega professor Pedro Mandelli, lá da Fundação Dom Cabral, é que o principal desafio, né, que um líder tem hoje, o professor Mandelli fala o seguinte: aquela abordagem comando e controle, né, do chicote da cenoura, isso você consegue, talvez, 60%, no máximo 70% de produtividade da sua equipe. Se você quiser aquele que o americano chama de extra mile, aquela a participação maior das pessoas, né, vai dando 6 horas, quantas situações às vezes, né, vai dando 6 horas, 7 horas, sua equipe já foi embora e você fica ali com um mico na mão para poder resolver
aquela situação sozinho. Então, hoje em dia, principalmente para as novas gerações, a questão do propósito, de um significado, de um pertencimento, de que aquele lugar que eu trabalho não é só para receber um salário, mas estou aprendendo ali, aquilo faz sentido para mim. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem que ter, até uma outra colega, professora Betânia Tanuri, ela tem uma expressão que eu gosto muito, que ela chama, quem quiser anotar, chama de um bom gestor hoje tem que ser igual comida chinesa. Fala assim, gestão agridoce. Né? O que é o agri? O agri a gente sabe fazer, né? Dar pancada, cobrar resultado, né? Essa visão assim mais hierárquica. Né? E o que é o doce? A gente tem que ter tempero nesse doce para não desandar para uma banana caramelada. Né? É de ter essa integração da equipe, de ter o pertencimento, de ter abertura ao diálogo, ao novo. Né? Porque em muitas organizações, o que acontece? Você chega assim e fala assim, o estagiário teve uma ideia e você não consegue nem terminar a frase, né? Porque você está ouvindo o que o estagiário, o que o acadêmico de direito tem lá para dizer, acabou de chegar aqui, mas às vezes ele tem acesso a outro tipo de informação que não necessariamente estamos tendo acesso. Então, o desafio numa gestão contemporânea hoje é criar um ambiente onde que as pessoas não se sintam tolhidas a errar. Você falar que errar é proibido, você está querendo dizer que inovar é proibido, e muitas vezes as pessoas vão ficar nos seus quadrados. Eu lembro, na época eu trabalhei em algumas organizações públicas, você convidava algumas pessoas para alguns projetos, tem gente que guarda o edital do concurso que foi aprovado na gaveta. Aí nós você convida, nós temos um projeto aqui que vai discutir a sustentabilidade no banco, aí a pessoa abria, lá e falou assim, são atribuições do cargo. Aí lia para você o que o edital do concurso preconizava. E falava, não, se eu atuar com isso é desvio de função. Então, a gente tem que criar um ambiente, né, que as pessoas se sintam mais libertas, né, para experimentar, naturalmente, né, com um senso de responsabilidade, no sentido, né, de que isso aqui são erros que não são permitidos, né, não deveriam acontecer. E gosto muito dessa frase do Einstein aqui, que ele fala o seguinte, insanidade é continuar sempre fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Né? E o Steve Jobs nos lembra, né, que a simplicidade é o suprassumo da sofisticação. Muitas vezes, para inovar, não é buscar tecnologias extremamente, né, sofisticadas. De repente, a solução da inovação está até mais no lado do peopleware do que propriamente no lado ali do hardware e do software. E, né, colocado todo esse contexto, né, a gente, não sei se algum outro instrutor que passou aqui, né, porque em programas, né, como esse aqui que a gente atua, né, uma série de instrutores, eu brinco, né, falo que nós, professores e instrutores, nós temos sempre o desafio do 7º marido da Gretchen na noite de núpcias. Né? O que apresentar de novidade? Né? Porque tanta gente boa já teve aí na minha frente, né? Então, né, o que a gente vai trazer aí de novidade? Mas talvez, né, alguns dos instrutores já tenham abordado, né? Harvard chama que o mundo que atuamos hoje é o chamado mundo VUCA, né? Que é uma sigla para quê? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Sem dúvida, nós estamos vivendo em tempos muito mais complexos do que nossos pais viveram. E eu até brinco, né, se Harvard fala que o mundo hoje é VUCA, no Brasil a gente é a MUVUCA, né, porque a gente tem esse elemento tropical de instabilidade, né, que ainda traz esse tempero. E nesse mundo tão volátil, tão incerto, tão complexo e ambíguo, a gente lida, né, com um volume absurdo, né, de informações, esse fenômeno aí da questão do Big Data, a questão do volume, da velocidade, a variedade e até a questão aí da pós-verdade, a veracidade dessas informações, de mensagens que são compartilhadas via WhatsApp, você nem sabe se aquilo é verdadeiro, mas você já está repassando ali para a sua rede, né? E às vezes alguém recebe de você e fala, não, isso aqui deve ser verdade, que me passou foi um juiz federal.
Como é que isso não é verdade? Você nem leu, às vezes, aquilo, você está passando aquilo ali para frente. E, dentro desse verdadeiro tsunami de informações, esse slide é interessante, os números de 2017 não estão ainda fechados, mas a gente está conversando aqui o que acontece no mundo em um minuto. Às vezes a sensação que a gente tem é o seguinte: para o mundo que eu quero descer. Então, vocês podem olhar aí à direita, né, de vocês, dados ainda não fechados de 2017. Né? Pode escolher o aplicativo aí da sua preferência, né? Alguns escolheram o Netflix, outros o Tinder, né? Mas você vê o que acontece, o Uber, né? O que acontece no mundo em um minuto. Tá? E uma constatação de um autor da Venport, ele chama: o excesso de informação gera escassez de atenção, né? Onde, sendo bombardeados por tantas informações, a gente acaba tendo uma visão muito fragmentada dessa realidade. Então, dentro de todo esse contexto da sociedade da informação, do conhecimento, a gente precisa de uma gestão que facilite o processo de inovação, que seja semelhante ao líder desse bote aí. Aqui, esse indivíduo que está com um capacete preto ali atrás. A gente observa, né, que, no caso do bote, ele está fazendo ali a função do leme, mas a tomada de decisão na equipe é uma tomada que é muito mais compartilhada. Porque, ao deparar com uma pedra, esse remador aqui da ponta, ele não vai pedir autorização para o líder para poder desviar da pedra. Ele vai desviar da pedra porque, às vezes, o líder não está nem vendo aquela pedra. Então, a gente precisa, dentro de uma organização ágil, você... né, é claro, né, que respeito, pontualidade são atributos importantes, mas a gente está caminhando para uma sociedade onde que valores, né, como criatividade, proatividade, improviso e iniciativa são também cada vez mais importantes de serem observados. Na realidade, o problema é que a gente está querendo competir com a máquina. A gente está querendo resolver as coisas na velocidade da máquina. O nosso dia continua tendo 24 horas, a gente precisando aí, talvez, ainda, pelo menos, ainda umas 6, 7 horas de sono. Mas mesmo que você tenha um mês para resolver esse processo, a tua capacidade de atenção a um fato só acabou, não existe mais como você ficar preso naquilo. Tem uma coisa que, às vezes, as avós ensinavam para a gente, que elas falavam assim: uma coisa de cada vez. Não é ditado que hoje esse ditado não faz mais sentido. A gente tem que realmente ser multitarefa, a gente tem que ter apoio, né, de tecnologia, a gente tem que perceber o seguinte, no sentido, né, de que eu gosto de dizer, né, que informação é quantidade, conhecimento, por sua vez, é o quê? Qualidade, no sentido da gente ser mais seletivo em grupos. Tem um exercício interessante: como você está usando o seu tempo? Porque, por exemplo, quem faz parte de 20 grupos do WhatsApp, às vezes uma decisão importante é de sair de alguns grupos. Eu vou dar um exemplo num programa em company que eu atuei na Sul América, das maiores seguradoras do Brasil. Um diretor financeiro falou que ele tinha assumido a área e ele falou que ele estava sofrendo de LER, lesão por excesso de reunião. Né, que o que acontecia? Ele falou que estava querendo conhecer a equipe, integrar, então falou, nos primeiros 6 meses, todo mundo chamava ele para todo tipo de reunião, né, que era necessário. E ele pegou e falou o seguinte: eu vou passar a tarefa da organização para quem está me convidando para a reunião. Então, ele conversou com o secretário dele e falou o seguinte: eu sou diretor financeiro, se eu estou numa reunião é para tomar uma decisão. E aí, ele chegou para a secretária e falou o seguinte: todo mundo me convidar para uma reunião tem que mandar obrigatoriamente a pauta da reunião e quais são as decisões pendentes a serem tomadas. Não tem decisão? Então, eu não preciso participar, eu sou diretor. Para manter-se informado a respeito de um projeto que está acontecendo, ou, no caso, né, de um processo, eu posso buscar me informar de outras maneiras. Me mandam os slides daquela reunião que aconteceu. A reunião durou 3 horas, mas em 10, 15 minutos eu consigo, né, ver esses slides. Não é atividade fácil, mas ele comentou, né, que ele tinha a agenda totalmente tomada. Às vezes tinha dias que ele tinha 5, 6 reuniões, e ele passou agora, falou que está vindo em média em 8 reuniões por semana.
e sendo muito mais efetivo em suas ações. Eu concordo que não é fácil, doutor, exige uma disciplina, né, danada. Né, eu vou deixar como referência um livro do Thomas Davenport que chama A Economia da Atenção. E um outro livro, né, uma literatura mais comportamental, muitos devem conhecer, né, do Stephen Covey, né, que chama Os Hábitos das Pessoas Eficazes. Ele tem até um outro livro que chama O Sétimo Hábito. O Stephen Covey até faleceu recentemente. Então, realmente é um grande desafio de como a gente organizar melhor o nosso tempo, não é, ser mais efetivo, e muitas vezes a gente... eu falo até isso na relação com os filhos, no sentido, não é a quantidade de tempo que você passa com o filho. Isso é uma variável importante, mas a qualidade do tempo. Não adianta você passar 5, 6 horas com seu filho está lá no game, ou você está no celular. De repente, você desconectar e passar 1 hora conversando com ele, ou brincando, jogando um jogo mais concreto, né, você está sendo mais efetivo, né, em estabelecer esse tipo de conexão. É um desafio muito grande. Na verdade, né? Eu chego a pensar que não é um problema de autocontenção. A autocontenção ela não é mais possível. Como é que eu vou falar para o meu servidor, olha, esqueça tudo isso aí, fique focado num processo chato, que ele não quer ficar lá, ele está perdendo muitas coisas, então ele ficar focado nesse caso vai ser uma queda em qualidade de vida. Eu acho que o processo tem que mudar. Isso. E o procedimento judicial tem que mudar, e ele tem que ser veiculado de uma forma que ele seja palatável para o modo de ser cerebral de hoje em dia, porque a autocontenção ela não vai muito longe, ainda mais não sei, né? Enfim, nunca ninguém pensou nisso. Os códigos de processo estão sendo modificados sem considerar essa característica pessoal que é inata, sei lá, para a próxima geração, né? E o que a doutora está colocando tem um livro bem clássico dos anos 60, né, chama A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. E ele diz nesse livro o seguinte: quando as abordagens atuais para resolver o problema elas caducaram, é hora da gente trocar o paradigma. Né? E ele dá até exemplos, lá, por exemplo, do sistema do Copérnico, né, que tinha lá, fazia cálculos, né, de que era o Sol que rodava ao redor da Terra. E aí, quando Galileu começou a fazer algumas contas, ele falou: o sistema do Copérnico está furado, ele não resolve mais, é a Terra que roda ao redor do Sol. Ele teve que virar o paradigma, que o paradigma antigo não estava surtindo mais efeito. Vou dar um exemplo prático. Na época que eu trabalhava no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o foco tradicional do banco, um banco no estilo BNDES, aprovação de empréstimos, onde o Estado era parceiro. Geralmente eram grandes empréstimos de grandes organizações. Uzi Minas, Fiat, grandes projetos que eram analisados. E você tinha uma equipe de análise de crédito que analisava 2 ou 3 grandes projetos por mês. Uma equipe em torno de 10 pessoas para fazer isso. Projetos extremamente complexos. Quando o banco mudou a estratégia para pequena e média empresa, a análise de crédito, a gente passou a receber, ao invés de 2 ou 3 projetos, a gente passou a receber 200 projetos por mês para poder analisar. E aí a determinação da instituição foi assim: nós não vamos aumentar, nós mudamos a estratégia, mas nós não temos recurso para fazer mais concurso público, nós não vamos multiplicar por 10 a área aqui. E aí um servidor falou assim: como que a gente que analisava 2, 3 por mês, nós vamos conseguir analisar 200? Ele falou assim: a gente teve que trabalhar com o quê? Com tecnologia. Você esquece o processo de análise de crédito que existia até então. Você tem que revisitar o processo. Então, olha, isso aqui o cliente vai preencher pela internet. Não é fácil, né? Mas muitas vezes a gente tem que se desconstruir dos modelos atuais, porque eles, em certa forma, já não atendem o paradigma que a gente atua. Passando a alguma parte mais teórica aqui sobre inovação, até para a gente privilegiar na sequência a interação e a partilha de experiências de inovação de vocês, alguns conceitos de inovação. Importante entender, né, de que inovação, né, é algo que está associada, né, com a criatividade, mas que inovação é diferente de invenção. Tá?
Quando a gente fala de criatividade, a gente observa que algo que a gente faz, né, que possa estimular a criatividade. E é muito importante nas organizações, geralmente a gente gosta de trabalhar com pessoas que pensam do mesmo modo que a gente pensa. E a inovação ela é fundamental. Vai ser mais difícil obter consenso na equipe, mas que tenham pessoas que sejam diferentes, que tenham outros pensamentos. Isso vai nos ampliar do ponto de vista de perspectivas e fazer algo, né, que estimule a nossa criatividade. Eu digo, né, que talvez viajar, não precisa nem ser para o exterior, até mesmo dentro do Brasil, você está exposto a novas culturas, novas formas de fazer as coisas, isso estimula, de certo modo, a criatividade. Quando a gente faz uma viagem onde a gente tem experiências diferentes, isso nos estimula a ter novos olhares, né? O que é diferente de pessoas que, às vezes, sempre tiram as férias todo ano nos mesmos lugares, na mesma época do ano, né, com a mesma turma. Então, é importante, né, só o fato de estar em eventos, né, como esse, já cria oportunidades de estar aberto a essa necessária oxigenação. Tá? É claro, né, que não fique achando, né, que você vai ser criativo e vai receber só palmas e flores. A gente tem ambientes, né, com falta de tempo, né, para pensar, né, busca excessiva de certeza, né, e acredito, né, muitos dos magistrados aqui presentes devem estar ouvindo de colegas: essa semana você está de folga, né? Você está lá em Curitiba, né, no programa da Imagens, né, e a gente sabe, né, que o trabalho aí de vocês não para. Então, tem gente que tem uma visão muito estreita de trabalho produtivo, né? Qualquer evento que você vai fazer de compartilhamento de conhecimento, de inovação, entende que isso não é trabalho. Isso sim é trabalho, porque você repensar a forma que você trabalha de fundo, maneiras, né? Você vai buscar insights para buscar, né, ser mais produtivo, né? E é igual aquela história, né, que muitos devem conhecer. Tem 2 lenhadores na floresta. Um lá está cheio de árvores, né, está derrubando as árvores, não tem tempo para fazer nada. Aí chega um outro e para. E ele começa a afiar o machado dele. E o outro fala: fulano, para que você está parado aí? Olha a quantidade de árvores que a gente tem que derrubar hoje. Aí ele fala assim: eu estou aqui afiando o meu machado para, quando eu puder voltar aqui para a floresta, eu buscar ser mais produtivo, buscar ser mais eficiente, fazer de outra maneira. O que vocês estão fazendo aqui, gente? Tem uma fila de processos lá para poder analisar, de árvores, lá na floresta. Mas é importante, né, que esse momento, a semana que vocês estão aqui, seja uma oportunidade para o quê? Afiar o machado. Porque se for para voltar para a sua unidade do mesmo jeito que você chegou aqui segunda-feira, qual que foi o intuito disso, né? Então, tudo que está sendo colocado aqui são janelas, né, para novas oportunidades, para novas perspectivas. Gosto de citar os clássicos aí. Maquiavel, quando você propõe alguma coisa, o inovador vai ter justamente esse desafio, né? Ele tem como inimigos todos que se deram bem sob a lei antiga e defensores relutantes naqueles que podem se dar bem, né, sob a nova lei, né? Então, a gente, né, percebe, né, quantas barreiras que um inovador, né, vai ter, né, que lidar, né, e um facilitador de processo de inovação, sem dúvida, uma questão que ele vai ter fundamental é a questão da persistência, que é muito importante para tal. Aí fiz uma compilação aqui de frases assassinas, onde muitas vezes a gente depara com elas no nosso dia a dia. Muitas vezes, e a minha abordagem aqui é muito menos falar de tecnologia para inovação, mas eu diria um subtítulo aqui da nossa discussão, é o lado soft, o lado humano, o lado cultural da inovação, que muitas vezes esse é o lado mais crítico, né? Então, a gente ouve muito aí, não se mexe em time, né, que tá ganhando, a gente já tentou isso antes, não deu certo. Você vem com a ideia, você está lá numa cidade e fala: não, o juiz que estava aqui antes de você já tentou fazer isso, não deu certo. Mas, às vezes, foi com outra maneira, outra abordagem, o momento era outro, e aí, por que não deu certo? Vamos entender, vamos tentar
resgatar as lições aprendidas, tá? E mesmo organizações inovadoras, nem sempre tudo que elas fazem dá certo. Eu peguei um exemplo de fracasso aí de um projeto do Google, que não chegou nem a ser muito conhecido, chama Google Wave. Talvez vocês se lembram do Google Glass, né? Foi um fracasso comercial do Google. E o Larry Page ele gosta de dizer o seguinte: se não cometêssemos erro algum, isso seria sinal de que não estamos nos arriscando bastante, né? Vocês devem ter percebido que eu gosto muito de frases aí, deixei algumas reflexões aí no sentido da gente poder mudar um pouco esse modelo mental a respeito das barreiras e das oportunidades sobre inovação. E aí, quando a gente fala de inovação, a diferença entre inovação e invenção no fundo, né, que a inovação ela precisa ser o quê? Economicamente viável. Essa que é uma diferença. Então, ano retrasado, por exemplo, eu estava trabalhando o tema da inovação com os pesquisadores da Fiocruz, que tem equipes lá pesquisando a respeito da vacina para a dengue. E, na realidade do SUS, o pessoal coloca, né, hoje já existe uma vacina francesa, já está muitos laboratórios até tem essa vacina, já que de uma determinada faixa de idade, a vacina tem um custo aproximado de R$300, R$350, ela tem uma determinada faixa de idade, ela tem uma cobertura de 60% a 70% contra a dengue. E aí, conversando com o pessoal do Fiocruz, eles falam, na realidade, hoje do SUS, a gente importar essa vacina é o quê? Invenção. É o quê? A invenção que é um avanço do conhecimento. Olha, eles descobriram um jeito aqui que tem 60% de eficiência, mas nós temos que pesquisar algo. Ele falou assim, a vacina não pode custar mais do que R$70, R$80. Ela tem que ter uma taxa de cobertura de eficiência de 90%. Aí a gente consegue ter realmente uma inovação, fazer isso economicamente viável do ponto de vista da realidade, né, do SUS, né? Então, muitas vezes, quando a gente entra numa loja de eletrônico, muitas lojas, às vezes, colocam aquela televisão mais cara, Ultra LED, 4K, tudo... ele coloca logo na entrada da loja, a televisão custa lá R$30 mil. Aquilo ali ainda está no âmbito da invenção. É algo, né, que é uma fronteira da tecnologia, mas ainda está com custo muito alto. Ela começa a se tornar inovação a partir do momento, né, igual esse Google Pixel Buds. Esse tradutor que você coloca no ouvido custa $159. Então, é algo que já está no campo da inovação, já começa a ser economicamente viável em grande escala, tá? E aí o conceito mais difundido no mundo de inovação, o tema é tão complexo, não existe um único conceito, igual existe na área de gerência de projetos, o pessoal usa o conceito do PMI. O conceito mais utilizado de inovação é esse da OCDE, que é uma entidade da ONU, né, que diz que inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização local de trabalho, nas relações externas. Tem 2 pontos dessa definição que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro ponto é no sentido aqui do novo ou significativamente melhorado. Para ser considerado inovação, tem que ser significativamente melhorado. Não pode ser, né, os vinhos antigos, né, com rótulos novos. Vou dar um exemplo para ficar fácil de entender. Alguns anos atrás, estava numa recepção de casamento de um colega, e em determinado momento, né, começaram a servir salgados, e aí, às vezes, a recepção de casamento fica meia luz, você não está nem enxergando direito assim, o que está sendo servido, né? Aí resolvi perguntar ao garçom assim, o que é isso? Aí ele encheu a boca, né, e falou assim, isso aqui é bombom de frango. Aí eu comi e falei assim, olha, na minha época chamava coxinha, né? Aí passa uma outra rodada de salgados, né? Aí eu perguntei para o garçom assim, o que é isso? Aí ele falou, alguns lugares o pessoal chama de cigarrete, outros lugares chamam de presuntinho, folhado de presunto. Aí o garçom até pegou assim, que estava escrito embaixo lá da bandeja e falou assim, isso é fricassê de Ramon. Eu falei, gente, o buffet está confundindo 2 línguas, né, que é francês com espanhol. E era o mesmo
cigarrete, lá, o mesmo folhado de presunto. Empada de queijo tinha virado mini quiche. Então, assim, não tinha nada, na hora que foi servir o prato quente no casamento, né, você olhava assim, não tinha nada que não tinha 6, 7 substantivos debaixo do nome, né, do prato. Né? Então, um colega meu do norte de Minas, até gozou a gente olhando para um prato assim, ó, musseline de batatas com redução de provolone. Aí ele brincou e falou assim, olha, em Montes Claros a gente chama isso de pirê. Né? Não sei como é que é aqui na capital, mas lá a gente conhece como pirê. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas coisas que são apresentadas como inovação. Será que tem algo significativamente melhorado? Porque tem muito bombom de frango por aí. Outra questão importante da definição é, no caso ali da organização local de trabalho. Às vezes, né, você vai falar o seguinte, olha, isso aqui que eu estou implantando, por exemplo, em Ponta Grossa, isso aqui o pessoal de Cascavel já faz há mais de 3 anos. Agora, em Ponta Grossa, é a primeira vez que está sendo feita. Então, pela própria definição da ONU, isto é inovação. Naquele contexto particular, está sendo inovação. Isso aqui que a gente vai fazer em Porto Alegre, o pessoal de Curitiba já está fazendo. Olha, mas no contexto nosso, são outras pessoas, você tem que fazer a preparação, porque não adianta, pessoal, falar assim, vou fazer um choque de gestão. E um monte de gente sai eletrocutado. Você tem que preparar as pessoas, você tem que fazer a gestão da mudança, para que você lide bem, né, com essas barreiras, né, que a gente vai, né, de fato, encontrar. Né? Então, importante, né, dizer também o que não é inovação. Inovação não é focar exclusivamente em tecnologias novas, né, também, né, no sentido assim, a inovação não é criar só uma cultura criativa, vamos inovar e somebody love, vamos compartilhar, isso tem que estar alinhado com a estratégia, tem que ter propósito, né, tem que ter metas, né, tem que estar bem definido. Tá? Então, pessoal, né, só passando rápido aqui sobre alguns conceitos, né, que o Glenn provavelmente já abordou alguns desses aspectos aí com vocês. A gente tem inovações, as inovações mais conhecidas são as inovações em produto, né, que a gente tem. Né? Então, só para dar um exemplo, né, alguns já devem conhecer, pegando a ideia do Nespresso, né, a Heineken falou assim, fazer uma máquina, o pessoal vai fazer cerveja em casa. Então, né, se chama Heineken Sub, né, e você compra esse torpedo aqui, que é como se fosse uma cápsula, e aí você fabrica, né, a cerveja em casa. Né? Então, uma inovação em produto, né, a partir de uma ideia de um outro. Se o pessoal faz café em casa, né, a gente vende cápsula, né, por que não? Né, a gente vender uma máquina, né, que a pessoa consiga fazer cerveja em casa. Tá? A gente tem inovações em processos, e quando a gente fala em inovações em processos, pessoal, na rotina de trabalho. E no Brasil a gente tem muito essa questão da cultura do desperdício, e hoje é algo que está sendo utilizado não só na indústria, mas em todos os segmentos, essa visão Lean da redução do desperdício, da produção enxuta. E acredito aqui que muitos devem ter visto aquele quadro lá, O Chefe Secreto, no Fantástico. A gente às vezes depara, né, com situações, essa é uma série americana que o Fantástico adaptou, a gente fala assim, poxa, como que o gestor não tem visão do que está acontecendo ali, né, dentro do seu ambiente, né, dentro da sua unidade, não tem uma conexão, né, com a realidade. E aqui eu compilei, né, deixo aí com vocês aí material complementar, uma série de desperdícios, e o que a gente até observa, doutora, é que muitas dessas, do tempo, né, que a gente perde, é questão, às vezes, da espera, da questão, às vezes, da sobreprodução, atividades sem valor adicionado, né, que a gente depara, né, pessoas subutilizadas do ponto de vista de suas criatividades, né, das suas habilidades. A gente tem uma série, né, de desperdícios. Tá? Então, a gente tem inovações, né, a gente falou inovação em produto, processo e serviço. Outra forma de classificar a inovação é inovação incremental, que é conhecida também como evolução. Quem quiser anotar, então, inovação incremental, evolução, ou, quem se lembra do Quixote, então, a gente tem inovações incrementais,
E a gente tem as inovações radicais, também chamados mais recentemente de inovações disruptivas, onde você traça uma linha e fala assim, nada do que foi será do mesmo jeito que já foi algum dia. Se você quiser ir na banca aqui na frente, você fala assim, eu quero uma ficha de telefone. Que planeta, né, que você está vivendo. Né? Então, a gente tem esses tipos de inovação e, quando a gente trabalha com inovação, o modelo que é mais utilizado é esse chamado, né, de funil, né, da inovação, onde você tem uma boca mais larga, né, para ter o input aí de várias ideias, e essas ideias elas vão sendo filtradas até dar origem a essa questão da inovação. Então, eu acredito que a gente tem uma base, né, conceitual aqui do que a gente já avançou relevante, né, para a gente caminhar aqui para o momento mais importante. E vocês podem fazer assim dentro mais ou menos da mesma fileira. A gente, até por questão de tempo, a gente tem oportunidade que às vezes só para uns 3, a gente vai sortear aqui uns 3 ou 4 virem aqui expor, mas de experiências de inovação nas suas unidades, nas varas onde vocês atuam. Pode ser algo mais antigo, né, pode ser algo mais recente. A proposta é que, né, vocês tenham em torno aí de 5 minutos para trocar. Eu tenho uma experiência interessante. Um grupo vem aqui, a pessoa que viveu aquela experiência e compartilha do modo objetivo. Eu sei que a gente teria muitas histórias, assim, tipo Senhor dos Anéis, uma trilogia aqui para estar sendo contada, mas aqui a ideia é que seja uma conversa de elevador, né, bem objetiva, né, qual que era o problema, né, e como, né, que ele foi resolvido e qual que foi a principal lição aprendida. E a gente deixa, inclusive, a provocação, né, de que essa experiência de inovação não necessariamente precisa ser uma experiência bem-sucedida. Na Mavara nós tentamos fazer desse jeito, deu tudo errado, mas nós aprendemos que, e isso é uma lição aprendida importante, né, para uma iniciativa, né, de inovação. Tá bom? Então, a proposta é que vocês discutem os grupos aí nas mesmas fileiras, né, fazendo um brainstorm rápido, que mineiro a gente chama de toró de palpite. Então, discutindo, e aí a gente, que a 5 minutos, a gente tira um caso aí de alguns grupos para apresentar. Ok? Alguma dúvida, gente? Tá. Então, 5 minutos aí para vocês pensarem um caso importante para ser compartilhado com os colegas. Por favor, vem aqui para frente, porque está sendo filmado, aí facilita o trabalho do pessoal ali também no registro. Né? Por favor. Né? Lembrando, né, gente, seu objetivo é uma conversa de elevador. Qual era o problema, como foi resolvido e qual foi a principal lição aprendida. Né? Por favor, doutora. Eu sou de uma vara única em União da Vitória e nós tínhamos um problema que era o erro corriqueiro decorrente da inserção do estagiário no processo de trabalho e não apenas no processo de aprendizado e formação dele. Né? E aí a gente resolveu reestruturar toda a vara e dentro dessa reestruturação a gente fez uma mudança nas atermações. Porque o sistema de atermação era o estagiário redigia a sua inicial, aí ele colocava na mesa de um funcionário, um servidor, que ia ter o retrabalho de corrigir aquilo, conferir a documentação e aí inserir no sistema. Além do delay entre a pessoa vir ser atendida e o ajuizamento da inicial, a gente tinha um problema de qualidade do trabalho que estava sendo feito, com absurdos, às vezes, escritos ou pedidos. Então, a gente resolveu automatizar isso. O projeto não é meu, né? Eu só tive a ideia. E aí o doutor Carlos Aurélio, que está comigo lá em União da Vitória, ele entende de programação. Então, ele pegou o LibreOffice e hoje a nossa inicial é um formulário que se autocontrola. Então, a cada passo que vai acontecendo, o formulário pede para o estagiário, você fez isso? Precisa daquele documento. Essa pessoa precisa de um representante legal. Qualifique o representante legal. Né? Então, o formulário se autocontrola e terminou o atendimento, a inicial já está pronta para ir para o sistema e eventuais falhas que possam ainda acontecer pela qualificação,
de quem faz, que é o bacharel que está ainda estudando, ele é feito daí no curso do processo com reuniões constantes para aprimorar o conhecimento dele. Ok, obrigado então, doutora. Parabéns aí pelo depoimento. Da banda de cá aqui, alguém, algum voluntário? Alguém gostaria? No grupo aqui da frente, quem gostaria de... Antes de ser juiz, eu fui servidor também na Justiça Federal. Em Rio Grande, foi a vara piloto do EPROC. Então, eu conheci toda a implantação do EPROC a partir da mudança do V1 para o V2, quando começou o V2. E eu lembro nas primeiras reuniões que o pessoal da informática teve para apresentar o EPROC com a gente, eu era oficial de gabinete na época, o servidor da informática estava explicando, dizendo agora vai acabar o problema da certificação digital. Porque na época ainda existia o GEDPRO, tudo era feito no GEDPRO, ainda não tinha o GEPROC, e a assinatura era feita no GEDPRO com uma certificação digital, com token. E aí ele disse, não, agora não vai precisar mais assinatura digital, porque a sigla vai ser a assinatura. Aí eu perguntei para ele, mas então como é que vai funcionar? O juiz vai pegar do GEDPRO e vai juntar a minuta no EPROC. E ele disse, não, mas vai poder ser o servidor. Eu disse, mas e onde vai ficar a assinatura? Não, a assinatura é a sigla. E então estava com essa dificuldade, o problema na implantação do EPROC, um dos problemas que surgiu foi a dificuldade do pessoal da informática entender que a sigla poderia ser a assinatura, mas ela era a assinatura da pessoa que estava fazendo aquele ato, e não do juiz. Porque na forma que ele estava falando, o servidor ia assinar a decisão. Porque ele que ia juntar a decisão, a assinatura que estava no EPROC era do servidor, não a do juiz. Então, isso foi uma coisa que teve que parar naquele momento e eles tiveram que dar uma recuada naquilo que eles estavam querendo fazer, porque eles estavam com uma ideia equivocada de que a assinatura dali poderia valer, não precisaria mais da certificação digital. E acabou ficando a certificação digital ainda para assinar a minuta no GEDPRO e depois ser juntada para o EPROC. E aí foi solucionado só depois com a criação do GEPROC, que aí acabou com essa pendência toda de 2 sistemas. Mas, na época, a dificuldade da inovação que estava surgindo, que era o EPROC, foi o pessoal da informática entender a dinâmica do processo judicial, que foi resolvido, acabou ficando um pouco ainda como era, até ser resolvido mais no futuro. Ok, obrigado pelo depoimento também. Dessa sessão central aqui, algum voluntário gostaria de compartilhar alguma experiência de inovação? Bom, pessoal, quando nós começamos com o processo eletrônico, nós começamos, então, a fazer todo o nosso trabalho de forma eletrônica, E uma das dificuldades que nós todos enfrentamos em um determinado momento, para quem trabalhava em juizado, é que nós vivemos aquela época em que nós pagávamos os planos inflacionários. Nós condenávamos a Caixa a um pagamento de algum valor a algum poupador que obteve sucesso naquela situação dos expurgos inflacionários. E eram milhares de ações. Portanto, nós fazíamos todo o processo eletrônico e, ao final, todo mundo tinha que assinar uma pilha, uma pilha de alvarás para que isso fosse levado à Caixa para que fosse feito o pagamento. Era o único ato que nós ainda tínhamos que fazer em papel. O resto estava tudo eletrônico. Então, uma das coisas que foi criada, que você se lembra, é que nós começamos, então, a fazer uma sentença. Nessa sentença, a gente lançou um quadro. Nesse quadro, nós colocávamos ali o nome da parte que venceu o processo, o seu CPF, os dados necessários para que aquilo servisse como informativo do alvará que a Caixa estava acostumada a receber impresso. E assinávamos a sentença e dávamos a ela, que com o trânsito em julgado ela teria 60 dias para pagamento. Isso iniciou, houve uma certa dificuldade. Na época, eu me lembro que o doutor Roberto Cafrunes da Caixa, que era o diretor do Rio Grande do Sul, que sucedeu o doutor João Batista, na época, na Caixa, foi conversar conosco sobre isso. Mas, no fim, a Caixa entendeu que nós estávamos vivendo um processo de alteração de paradigmas, e começou também a acolher essa forma de trabalhar, que para nós foi muito bom, porque nos tirou de uma fase que era bastante, enfim, se perdia muito tempo com isso, e além disso nos consumia muito papel, porque os alvarás eram várias vias, enfim, veio uma série de outras situações que acabavam fazendo o processo ficar mais custoso e mais demorado. Então foi uma das coisas boas que nós fizemos e que acho que também se encaixa bem nesse conceito que o senhor nos trouxe aqui. Tá joia. Muito obrigado pelo depoimento, Então, pessoal, a gente teve aí 3 representações aí de cada uma das partes aí do auditório, fazendo uma síntese pertinente, até no sentido de que vocês reconheçam
na Imagens, né, como sendo também uma plataforma, tanto presencial quanto virtual, para inovação, para compartilhamento de conhecimento, uma determinada situação, um problema, um desafio, uma oportunidade de melhoria que você está enfrentando na sua vara. Será que só eu, aqui na região sul, que tenho esse problema? Será que não tem um colega de uma outra cidade próxima ou de outro estado vizinho, né, que poderia já ter passado, né, pela mesma situação? E o que a gente percebe, muitas vezes, né, para inovar, não necessariamente você precisa de muita tecnologia. Eu estava conversando aqui rapidamente, até exemplos assim, de descobrir recursos já nos sistemas já existentes, no caso do EPROC, novos olhares sobre a realidade, né? E exercícios de empatia, né? Igual o exemplo foi bem colocado. Vamos colocar no lugar do estagiário, qual seria um checklist, quais informações que ele precisa para poder fazer melhor o trabalho dele e apoiar melhor, né, os processos, né, as atividades, né, que são executadas, né, pela vara. Então, às vezes, o desafio, né, para fazer inovação não é necessariamente conectar computadores ou sistemas, é conectar pessoas com visões diferentes, trazendo essas oportunidades. A gente, no início aqui, né, falou de algumas tecnologias, tá? Mas é importante dizer, né, e esse é até um slide da IBM, não sei se o Glenn chegou a mostrar esse slide aqui para vocês, mas é uma brincadeira que o pessoal da IBM faz, é o seguinte: hoje o que a gente mais usa é o tal do WhatsApp, que há 3 anos atrás ninguém usava isso direito, mal tinha sido inventado. Se a gente projetar 3 anos para frente, vamos olhar para 2020. Às vezes as tecnologias que usaremos em 2020 nem foram inventadas ainda em 2017. Então, a gente vai chegar em 2020, vai olhar para 2017, igual a gente olha para aquele celular nosso antigo que está no fundo da gaveta. Você fala assim, como é que eu usei um negócio desse, não baixava nenhum aplicativo, esse tijolo, e a gente dá risada, né? Alguém vai se lembrar, às vezes, da época lá do Orkut, e o que a gente observa? A gente, às vezes, vai chegar daqui a 3, 4 anos, você lembra aquela época do Twitter, 140, né, caracteres, e achar graça de tudo isso aí. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem final, né, para os senhores e senhoras aqui presentes é no sentido que esse lado humano da inovação, da gente ter o discernimento de como e quando utilizar as nossas tecnologias, né, porque, no fundo, né, desde que o homem saiu ali da caverna, a nossa capacidade de inovação cada vez mais tem sido ampliada, né, como é visto naquele filme maravilhoso 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, né, vocês devem lembrar da cena, né, tem lá um homem primitivo, né, e aí ele pega um osso e transforma um osso numa ferramenta. Aquele momento ele inovou, e depois ele, numa cena lá, ele joga o osso, corta a cena e aparece uma nave espacial, né? Então, o que quer dizer, né? Tudo isso aconteceu numa velocidade muito grande. Em suma, o centro da inovação não está nas máquinas, não está na tecnologia, está no ser humano, né? Como nos lembra, né, o Thomas Jefferson, né, de uma época que os Estados Unidos tinham um presidente do qual podia se orgulhar, que nos diz o seguinte, né: aquele que recebe de mim uma ideia tem aumentado a sua instrução, sei o que eu tenho diminuído a minha. Como aquele que acende sua vela na minha, recebe luz sem apagar minha vela. Gente, muito obrigado, né, pela atenção, né? Bom almoço, né, para todos e boa sequência aí no programa.